Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Entes no Brasil. Estou com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 11 de outubro, nós faremos a leitura no livro de Neemias, do capítulo 4 ao 6. Então, vamos para a leitura. Neemias, capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a difamar os judeus. Na companhia de seus comparsas e do exército de Samaria, esbravejou: O que esses pobres judeus estão fazendo? Os coitados acreditam que vão conseguir? Da noite para o dia, restaurar tudo e deixar como antes? Será que vão levantar pedras do nada? Tobias, o amonita, que concordava com ele, acrescentou: Isso mesmo, o que eles pensam que estão construindo? É só uma raposa subir no muro que ele desmorona. Neemias orou: Ouve-nos, ó Deus. Estamos sendo ridicularizados. Faz cair sobre eles essa zombaria, que os inimigos deles os levem cativos como despojo para uma terra distante. Não perdoes a iniquidade deles, não os absolvas do seu pecado. Eles estão insultando os que se dedicam à reconstrução. Continuamos a restaurar os muros e em pouco tempo ele foi fechado até a metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado para trabalhar. Quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava indo bem e que as brechas do muro estavam sendo tapadas, quase subiram pelas paredes de tanta raiva. Eles se uniram e resolveram atacar Jerusalém, com a intenção de provocar o caos. Mas nós reagimos, orando ao nosso Deus e pondo guardas dia e noite para vigiá-los. Não passou muito tempo, começaram a dizer em Judá: Os trabalhadores já estão cansados, ainda há muito entulho acumulado. É muito trabalho para nós, não conseguiremos terminar. Ao mesmo tempo, nossos inimigos diziam: Eles nem saberão quem os atacou. Quando menos esperarem, estaremos no pescoço deles e vamos matar qualquer um que encontrarmos pela frente. Com isso, a obra será interrompida. Os judeus que eram vizinhos deles alertavam: Eles estão rodeando, daqui a pouco vão atacar. Ouvimos o aviso 10 vezes. Por isso, posicionei guardas nos lugares mais vulneráveis do muro e reorganizei o povo por famílias, equipando-os com espadas, lanças e arcos. Depois de inspecionar tudo, chamei os nobres, os oficiais e os demais e disse: Não fiquem com medo deles. Atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor de seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Nossos inimigos descobriram que sabíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado sua estratégia. Então, voltamos ao trabalho no muro. A partir desse momento, metade dos jovens trabalhava, enquanto a outra metade fazia segurança com lanças, escudos, arcas e armaduras. Os oficiais militares garantiam em Judá a proteção de todos os que se dedicavam à reconstrução do muro. Os construtores trabalhavam com uma ferramenta numa mão e seguravam uma lança com a outra. Cada um dos construtores trabalhava com uma espada na cintura. Ao meu lado ficava o moço que, se fosse preciso, tocaria a trombeta para fazer soar o alerta. Um dia falei aos nobres, aos oficiais e aos demais: Há muito trabalho ainda e estamos muito espalhados ao longo do muro, distantes uns dos outros. Quando ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos trabalhando, desde o nascer do sol até o anoitecer, a metade de nós armada. Também instruí o povo. Cada pessoa a seu ajudante devem permanecer dentro da cidade. Durante a noite, servirão de guarda e de dia trabalharão na construção. Dormíamos todos vestidos, eu, meus irmãos, meus trabalhadores e os guardas que nos protegiam. Ninguém largava sua lança nem para beber água.
Neemias capítulo 5. O povo iniciou um grande protesto, do qual até as mulheres participaram, contra seus companheiros judeus. Alguns diziam: temos famílias grandes, se não tivermos comida, vamos morrer. E outros diziam: tivemos que hipotecar nossos campos, nossas vinhas e nossas casas apenas para comprar trigo, para não morrer de fome. E outros ainda diziam: precisamos pedir dinheiro emprestado até para pagar o imposto real sobre nossos campos e vinhas. Vejam, somos do mesmo sangue que nossos irmãos. Nossos filhos são tão bons quanto os deles, mas estamos a ponto de vendê-los como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas e não podemos fazer nada porque nossos campos e vinhas já pertencem a outros. Quando soube do protesto e das reclamações, fiquei muito aborrecido. Depois de analisar a questão, censurei os nobres e os oficiais. Vocês estão se aproveitando de seus irmãos. Em seguida, convoquei uma reunião de emergência para tratar do assunto e disse à Assembleia: fizemos tudo o que podíamos para resgatar nossos compatriotas judeus que foram vendidos como escravos estrangeiros. Agora vocês estão vendendo esses mesmos compatriotas de volta à escravidão? Isso significa que teremos de comprá-los outra vez? Eles não disseram nada, mas também o que poderiam dizer? O que vocês estão fazendo de errado? Onde está o temor de Deus? Vocês não se importam com o que as nações ao redor, os nossos inimigos vão pensar de vocês? Eu, meus irmãos e as pessoas que estão trabalhando comigo também emprestamos dinheiro para eles. Mas é preciso parar com a cobrança de juros. Devolvam a eles os campos, as vinhas, os olivais e as casas. Perdoem todas as dívidas e não cobrem o trigo, o vinho, nem o azeite. Eles responderam: está bem, vamos devolver. Não faremos mais exigências, faremos tudo o que você nos disser. Logo depois, reuni os sacerdotes e obriguei os nobres e os oficiais a cumprir a palavra dada. Eu mesmo tirei tudo o que tinha no bolso, sacudi na frente deles e disse: que Deus esvazie o bolso e a casa daquele que não cumprir a promessa, que seja sacudido e esvaziado. Todos concordaram e disseram: vamos fazer assim, e louvaram a Deus. O povo cumpriu a sua palavra. Desde que o rei Artaxerxes me nomeou governador da terra de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado de Artaxerxes, nem eu nem meus irmãos nos beneficiamos da comida destinada ao governador. Os governadores antes de mim oprimiam o povo, exigindo comida e vinho, além de 480 gramas de prata. Até seus auxiliares se aproveitavam do povo. Mas, por temor a Deus, eu não fiz isso. Eu tinha um trabalho a fazer, construir o muro, e me dediquei a ele. Todos os meus homens estavam envolvidos no trabalho. Não tínhamos tempo para nos preocupar em adquirir propriedades. Além disso, dei de comer do meu próprio bolso a 150 judeus e oficiais provenientes de nações vizinhas. Um boi, 6 ovelhas e vários frangos eram preparados todos os dias. E a cada 10 dias eu fornecia grande quantidade de vinho. Mesmo assim, nunca me faltou nada. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e nossos demais inimigos souberam que havíamos reconstruído o muro e que não havia mais brechas nele, apesar de ainda não termos posto todos os portões, Sambalate e Gesem mandaram dizer: venha se encontrar conosco em Quefirim, no vale de Ono. Eu sabia que eles pretendiam me causar algum mal, por isso mandei dizer: estou ocupado com um trabalho importante e não posso ir agora. Por que interromperia o que estou fazendo só para me encontrar com vocês? Eles fizeram o convite 4 vezes e 4 vezes mandei a mesma resposta. Então, pela 5ª vez, pelo mesmo mensageiro, Sambalate mandou uma carta selada com a seguinte mensagem: estão dizendo entre as nações e Gesem, confirma isso, que você e os judeus estão planejando uma revolta e que esta é a razão de estarem construindo os muros. Estão dizendo que você quer ser o rei e que já nomeou os profetas para proclamar em Jerusalém. Há um rei em Judá. Tudo isso será relatado ao rei.
Você não acha melhor sentarmos para conversar? Mandei dizer: tudo o que você está falando não passa de invenção sua. Eles estavam tentando nos intimidar. Pensavam: eles vão desistir e assim nunca terminarão essa obra. Mas eu pedi a Deus: dá-me forças. Logo depois fiz uma reunião secreta com Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, em sua casa, e ele disse: vamos nos reunir no templo de Deus, dentro do templo. Vamos nos proteger com as portas trancadas. Pois eles vêm para matá-lo. É isso mesmo, eles virão à noite para tirar sua vida. Respondi: por que alguém como eu teria de fugir? Por que teria de me esconder justamente no templo? Não vou fazer isso. Senti que aquele plano não agradava a Deus. A suposta profecia, na verdade, era uma tragédia de Tobias e Sambalate. Eles haviam contratado Semaías. Eles pagaram para que ele me assustasse e me enganasse, e assim acabasse profanando o templo e manchando a minha reputação. Com isso teriam do que me acusar. E orei: ó Deus, não permitas que Tobias e Sambalate se livrem de todo o dano que causaram. Faça o mesmo à profetisa Noádia e aos demais profetas que tentam minar minha confiança. A reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elu. Foram 52 dias de trabalho. Quando nossos inimigos souberam disso e as nações ao redor viram a obra que fizemos, nossos adversários perderam a esperança. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. Durante todo esse tempo, os nobres de Judá se correspondiam com Tobias. Muitos dos nobres tinham ligações com ele, porque ele era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles me contavam todas as coisas boas que ele havia feito, e depois contavam para ele tudo o que eu dizia. Então Tobias mandava cartas para me intimidar. Amém, irmãos? Somente até aí. Fique conosco, a paz do Senhor, e até a próxima leitura.